Pessoal, notícia urgente que acaba de chegar, Centrão dá invertida em Lula e já articula impeachment. E presta atenção, com urgência, é isso mesmo, não tem mais governabilidade. Além disso, o efeito Trump também fazendo parte. Tudo isso e muito mais para vocês no vídeo de agora. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, a esquerda está tentando derrubar o nosso canal, então eu peço para você, deixa aquele joinha aí agora. Comente o que eu vou te perguntar, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para que você esteja sempre aqui conosco. Começando o vídeo com essa bela frase: se a gente não parar Lula, Lula vai parar o Brasil. E eu te pergunto, você hoje estaria disposto a ir às ruas pelo impeachment de Lula? Responde aqui para mim, agora mesmo, ou você acha que não é o momento? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião e vamos ao vídeo de hoje, pessoal. Hoje é o segundo pior dia da vida de Lula. O primeiro foi a derrota do Pix, de Nicolas e da direita que ele sofreu essa semana. E hoje o dia está caótico. Presta atenção. Primeiro, essa pesquisa que saiu: 50% já desaprovam e 38% apenas aprovam o governo. O pior, pessoal, é que, olha, no Nordeste ele já está com a rejeição maior, 46-44. O Norte é o que está salvando ele, mas eles vão acordar. No Centro-Oeste, 61% e no Sul, 58% de rejeição. Mas isso não é nada. Olha só. Essa é a matéria mais fraquinha que eu vou trazer para vocês aqui hoje. A ala do Centrão já avalia a falta de vontade de governar de Lula. Vou trazer só os melhores trechos dessa matéria. Uma ala do Centrão avalia que a falta de vontade de governar de Lula, ao comentar a decisão do executivo de voltar atrás e revogar a norma da Receita Federal sobre o monitoramento das transações financeiras, o que incluía as movimentações do Pix, foi ridículo. O Planalto recuou da medida depois de ser alvo de uma enxurrada de críticas e da desinformação espalhada. E vamos combinar aqui que não teve nada de desinformação, foi uma conscientização em massa, tanto da direita quanto da esquerda, quanto do centro. O Brasil se uniu contra esse governo. Para o ex-ministro da Casa Civil, da gestão de Bolsonaro e presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, o grande problema do governo Lula 3 atualmente é o próprio Lula. Na sua visão, o petista precisa ter mais aptidão e acompanhar as coisas desde o início. Mas olha só, disse ele, o grande problema do governo é o presidente. O presidente tem que ter vontade de governar, não pode chegar para resolver os problemas quando os problemas estão sem solução. Tem que ter mais aptidão, vontade, acompanhar as coisas desde o início, e isso não está acontecendo. E olha só esse outro trecho da matéria: o cansaço político de Lula e as reformas para 2026. Olha só, há menos de 2 anos da eleição presidencial de 2026, o diagnóstico de um Lula cansado e verbalizada por líderes partidários do Congresso desde antes da crise da comunicação envolvendo o caso do Pix. Olha só, não é um cansaço por falta de disposição física, mas pelo petista não entrar mais de maneira tão direta na articulação política como fez nos seus 2 primeiros mandatos, em 2003 e 2010. Isso quer dizer o quê, pessoal? Ele está governando com o STF, ele não precisa mais do parlamento. E olha só, em dezembro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, verbalizou a interlocutores que Lula, dos 2 primeiros mandatos, promovia churrascos com lideranças de partidos e eventos no Palácio do Alvorada e na Granja do Torto, e isso não existe mais. Para uma ala do Congresso, o presidente da República vai precisar aumentar seus esforços no campo político e de negociação caso queira chegar fortalecido para buscar um 4º mandato à frente do Brasil. Isso passa necessariamente por uma reforma ministerial que está sendo desenhada desde o final do ano passado e deve ser concretizada depois da eleição do novo comando do Congresso. Mas aí vem o pior. Olha só no dia de hoje, além de perder o apoio de vários parlamentares, Lula entrou em atrito com todos os governadores e chamou os governadores de ingratos e disse que eles terão que pagar as dívidas. Então aqui ele já perdeu também o apoio dos governadores do Brasil. Outra matéria que já saiu agora: revolta do Pix pode virar impeachment contra Lula. E essa matéria, pessoal, faz todo sentido. O líder do MBL aqui, o Kim Kataguiri, ele utilizou o canal do YouTube para mobilizar a população para manifestações pelo impeachment de Lula. Mas assim, a gente sabe que a liderança mesmo vem da direita raiz, né? Então, vamos esperar e isso vai acontecer. Mas tem algo de positivo nessa matéria dele aqui, ó. Embora
a data dos eventos ainda não tenha sido definida, o parlamentar aproveitou o contexto da chamada da revolta do Pix, que ficou na história, episódio em que o governo propôs fiscalizar transações acima de 5 mil, culminando na insatisfação popular, para convocar atos. Por enquanto, o texto do pedido do impeachment de Lula, que o deputado pretende protocolar na Câmara dos Deputados, está em elaboração. No entanto, para fortalecer a iniciativa, Kataguiri adiantou a coluna Estrelinhas a criação de um site que permitirá à população endossar o pedido de impeachment de Lula por meio de assinaturas online. A ferramenta, que está em fase de testes finais, pretende acompanhar a adesão popular e demonstrar o descontentamento do governo. E aqui, pessoal, a gente vai chegar na parte crítica. Olha só, o Estadão simplesmente assinou o impeachment de Lula. Presta atenção nessa matéria que eu vou trazer aqui para vocês, que foi notícia em todos os lugares do mundo, inclusive por conta do efeito Trump, que a gente vai ter uma retaliação absurda agora comercialmente e vai ficar ingovernável. Ó, vou ler os melhores trechos dessa matéria aqui para vocês. Lula já não governa, é governado. Ao ceder facilmente à pressão das redes, revogando uma medida da Receita que era correta, o presidente mostrou-se incapaz de defender até mesmo as suas decisões comezinhas. Olha só, o governo de Lula da Silva deu uma demonstração inacreditável de covardia ao revogar uma normativa da Receita Federal sobre o Pix, voltando atrás de uma decisão correta apenas porque foi criticada e distorcida nas redes sociais. Aqui é a opinião do Estadão. A gente sabe, pessoal, que o governo ele tem que cortar gastos e não aumentar a base de arrecadação. Se ele cortar gastos, ele tem aí a legitimidade para poder aumentar a base de arrecadação. Mas sem cortar gastos, querer cobrar o povo? Não, isso a gente não vai aceitar. É isso que aconteceu. Então, aqui só corrigindo esse trecho da matéria do Estadão, mas é um nocaute para ele. Olha só. Se acreditava que a medida em questão era boa, como de fato era, na opinião do Estadão, o governo deveria tê-la bancado. Ao ceder facilmente à pressão das redes, o presidente da República mostrou-se incapaz de defender até mesmo as suas decisões mais comezinhas, como era o caso desta. Isso é, Lula deu claros sinais de que já não governa. Ao contrário, ele é governado. E note-se, o veterano Lula não está sendo governado apenas pelas raposas felpudas do Centrão, mas também por um rapaz de 28 anos, mal entrado na política. O rapaz em questão é o deputado oposicionista Nicolas Ferreira, que gravou um vídeo singelo de 4 minutos, no qual levantou dúvidas sobre as verdadeiras intenções do governo ao obrigar bancos digitais e operar cartão de crédito, informar o fisco de movimentações monetárias de Pix superior a R$5 mil para pessoas físicas e 15 para pessoas jurídicas, como, aliás, já fazem os bancos públicos e privados e cooperativas de crédito, como o propósito de fechar as brechas da sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. É ocioso discutir se a intenção do referido deputado, no caso Nicolas, era levantar questões legítimas ou explorar politicamente o recebimento de pequenos empreendimentos de terem sua modesta renda mensal pelo fisco. O fato é que o vídeo teve mais de 200 milhões, aqui na verdade já chegou a 300 milhões de visualizações, e o espírito da sua mensagem chegou com força ao mundo real, inclusive ao exterior. É muito provável que o parlamentar gaste cansado em seu vídeo apenas uma ínfima parcela do dinheiro que o governo despendeu para contra-atacar a Barcória e, no entanto, foram infinitas vezes mais bem-sucedidos. E isso aconteceu porque ninguém mais acredita no governo. O governo, para quem não sabe, usou um vídeo absurdamente ridículo do Banco Central e depois colocou o seu militante mais jovem, né, o PT cheira a naftalina mesmo, Lindbergh Faria, para tentar contrapor, colocou uma camiseta preta para tentar imitar o Nicolas e saiu mais do que ridículo. Continuando aqui, já faz algum tempo que Lula parece ter dado conta disso, a ponto de recentemente entregar sua Secretaria de Comunicação a um profissional de marketing eleitoral, mas talvez fosse o caso de contratar um ilusionista. Diante do desfecho colossal de recuperar a confiança dos brasileiros em Lula, o ministro marqueteiro já avisou que tocará adiante uma licitação de quase 200 milhões para turbinar redes sociais. Mas eles não conseguem com a gente, pessoal. Ninguém pode com a direita. Desbalde, olha só. Vai jogar dinheiro no lixo, porque ao julgar pelo episódio da normativa da Receita, os brasileiros já se convenceram de que o único propósito
do governo Lula é arrancar o seu dinheiro dos contribuintes para aumentar a capacidade do Estado e impedir a sua vida. Fazer graça nas redes sociais um título de confronto com o governo se chama de fake news. Não vai resolver o problema de fundo, o problema real do governo. Se quisesse mesmo contestar o discurso da oposição, bastaria o governo encaminhar medidas que sinalizassem uma vontade genuína de conter os gastos públicos, de modo a demonstrar aos cidadãos ressabiados de que há um compromisso de reduzir a pesadíssima carga tributária. E aí sim poder cobrar mais da população, tendo algum retorno. O ministro da Fazenda, Fernando Tachad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, até planejaram fazer isso, mas foram atropelados pelos imperativos eleitoreiros do lulopetismo. O governo, no entanto, prefere continuar a passar vergonha. Não apenas revogou a normativa da Receita de maneira atabalhoada, como editou uma medida provisória para garantir o PIX, que ele não será tributado, algo que já está previsto na legislação sobre esse meio de pagamento. Ou seja, Lula assinou uma medida provisória, um instrumento constitucional que tem força de lei enquanto vigora e, por isso, deve respeitar as premissas de urgência e relevância, apenas para dar satisfação aos burburinhos das redes sociais, mais ridículo do que nunca. Assim, parece claro que Lula, outrora demiurgo, está a rebobinar os acontecimentos e se limitar a reagir a eles de maneira confusa e desorganizada. E isso tudo acontece porque, como é cada vez mais claro, Lula não tem um projeto para o país. Venceu a eleição com o discurso de que era necessário impedir a vitória de Bolsonaro e o avanço das forças antidemocráticas, mas, uma vez no poder, viu-se refém de uma conjuntura muito mais espinhosa de que seus mandatos anteriores e hoje parece perdida e incapaz de importar a sua versão dos fatos. E aqui, pessoal, a gente, além disso, tudo que está acontecendo, essa virada do centrão, da direita contra e da própria esquerda que não está suportando mais, a gente tem todo o efeito Trump, que vai fazer aí uma guerra comercial com o Brasil e nossa crise vai aumentar ainda mais. Por isso a necessidade urgente de Lula sair do poder. E falando nisso, pessoal, Marcos Pontes já falou aqui, né, o senador, em desengavetar o impeachment do ministro do STF. Só dele falar isso, ele já tem o meu apoio à candidatura no Senado. Olha só, ele foi o único, aliás, uma candidatura avulsa. O senador astronauta Marcos Pontes, candidato independente ao comando da Casa Alta, afirmou na quarta-feira que, se eleito, vai dar prosseguimento a pedidos de impeachment de ministros do STF. Disse ele, existem mais de 20 pedidos de impeachment estacionados, um deles assinado por mais de 150 deputados e mais de 1,5 milhão de brasileiros. Como presidente do Senado, obviamente vou desengavetar e dar prosseguimento nesses pedidos, disse em nota. Aliás, foi muito firme a posição dele, tá de parabéns, porque tá todo mundo com medinho ainda do Xandão, exceto quando Trump tomar as suas atitudes. Davi Alcolumbre foi um que já falou que não vai desapontar Xandão e nem o governo Lula, então tá fora, fique sabendo aí, então já cobre o seu deputado, seu senador na votação. Então é isso, pessoal, essas foram as excelentes notícias, o governo literalmente derretendo e eu acho que talvez nem seja preciso ir às ruas para que esse impeachment aconteça. Vocês esteve no INSS Explicado, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.